Olá, estamos no Culturarte e hoje vamos conversar com 3 professores da Universidade Estadual do Ceará. Esses professores estão em Sobral fazendo uma pesquisa que vai tratar sobre questões relacionadas à vida cotidiana e a própria relação dessa vida com o desenvolvimento da cidade e das mentalidades. Bom dia. Primeiro, vou começar com quem já viveu aqui em Sobral. Antônio de Pádua Santiago de Freitas é mestre em História, doutor em História e faz parte do grupo do mestrado acadêmico em História da UES, da linha de pesquisa Práticas Urbanas. Eric Assis de Araújo. Olá. Também é doutor em História, mestre em História também. Todos vocês são... não são como eu que brinco com as áreas. Ótimo. Mestre em História, doutor em História, também faz parte da linha de práticas urbanas do mestrado acadêmico em História da UES. E Marcos Aurélio Ferreira da Silva, também, né? Mestre e doutor em História, e compõe essa representação de uma equipe que é muito maior, que desenvolve um trabalho que tem como título Capitalismo, Civilização e Tradução Cultural na cidade do Ceará, e essa pesquisa vai compreender o período de 1860 a 1930. Então, eu vou começar, com uma pergunta bem básica. Quantos são nessa equipe? Como é que essa equipe é formada? E qual é o vosso propósito mesmo? Bom dia. Bom dia, Regina. Bom, de fato, é uma reflexão que a gente vem fazendo já há algum tempo e que desembocou num projeto de pesquisa que a gente enviou para o CNPq, né, para o edital Procad Casadinho. Como você já colocou, tem como título Capitalismo, Civilização e Tradução Cultural na cidade do Ceará, que é uma reflexão conjunta, né, de 5 professores, eu, o Marco Aurélio, o Eric e os 2 professores que não estão nesse momento presentes, que é o professor Gerson Júnior. Ele é historiador, mas é antropólogo também, o doutorado dele é em antropologia. O professor Gleudson Passos, né, que também é historiador. Né? Somos 5 e tem uma razão de ser, né, do porquê de 5 professores, que aí a gente vai ver mais na frente. A gente se juntou, os 5, e começamos a pensar sobre o capitalismo no Ceará. Né? Normalmente há uma diabolização do capitalismo, né? Que foi construído, né, no século XIX, e a gente está tentando, né, se distanciar um pouco para realmente entender o que ele significa, né? O que ele significa e como ele foi traduzido no Ceará, né, ao longo da sua expansão pelo mundo. Né? Então, a gente acredita que o capitalismo é, antes de tudo, né, ele é para além de uma cultura material, né? Ele cria comportamento, ele cria sensibilidade, sobretudo porque as coisas que são produzidas, que são consumidas, não é, têm um impacto na sensibilidade, no relacionamento, né? E a gente está tentando entender como é que isso é feito, né? E como as influências, não é, variadas, seja do capitalismo francês, seja do capitalismo inglês, tiveram influência, né, na cidade de Ceará. Fortaleza, Sobral, Crato, Quixadá, Aracati. Né? A gente teve que fazer um recorte, né? Era para ser muito mais cidades, mas a gente teve que fazer um recorte até para dar um pouco mais de viabilidade à nossa pesquisa. Né? E aí, cada um dos professores
trabalho um aspecto que por onde a gente poderia entrar, não é, para compreender essa expansão capitalista no Ceará. Eu trabalho mais especificamente, trabalho com produção e consumo de objetos domésticos, como é que eles circulam, como é que eles entram dentro da casa, como eles transformam, né, a partir da chegada, né, das empresas comerciais, inglesas, francesas, italianas e alemãs, né? O Marco trabalha com hábitos e costumes, ele vai falar depois, né, sobre o trabalho dele. E o Eric trabalha também ele trabalha com o aspecto da governamentalidade, da gestão administrativa do município, do controle social, né? Também ele vai falar sobre o eixo de pesquisa dele, né? Então, Gleudson Passos, que não está presente, mas ele trabalha com a prática letrada, porque a construção do capitalismo pressupõe também uma produção literária, não é, que vai construindo maneiras de ser, né, maneiras de se comportar no mundo, né? O consumo da literatura inglesa, francesa no mundo, a gente sabe que foi super importante e que teve um impacto na mudança de comportamento, né, das pessoas em todo lugar, não é? E tem o professor Gerson Júnior, né, que a gente sabe que depois da Revolução Industrial, né, a segunda Revolução Industrial, na década de 70 do século XIX, né, há uma difusão de mercadorias, né, e entre elas a alimentação, né, a partir daí vai, sobretudo esse período é o período da pasteurização, da microbiologia, né, se aliando à industrialização, e vai nascer uma alimentação enlatada e que vai circular através dos caminhos de ferro, né, pelo mundo afora. Isso é um aspecto que ele trabalha, mas ele também está tentando perceber como o capitalismo modifica também os hábitos alimentares, não é? No Ceará. Não é? Então, essa pesquisa tem esse viés. Não é? Cada um de nós, né, temos bolsistas, né, bolsista PIBIC, bolsista FUNCAP, bolsista ICUS, bolsista PROVIC, né, que trabalham junto com a gente, que pegam aspectos, né, variados, né, de um eixo específico, né, por exemplo, minha produção e consumo. Tem aluno, o Luan, que está trabalhando sobretudo sobre a sala de estar, né, o que é essa sala de estar com o advento de produtos, né, que o capitalismo faz circular, né, tanto do ponto de vista imobiliário, né, da decoração, bom, enfim. Então, e quantos bolsistas são? Média. A média, vocês têm somos, porque tem uma variação, né? Tem uma variação de cada professor com iniciação científica. Eu particularmente tenho 4 bolsistas, tem colegas nossos que têm 2, então a média mais ou menos em torno hoje, pensar os 5, dá entre 15 e 20 alunos envolvidos da graduação. Praticamente de história, com exceção do Felipe, né? Que trabalha com o Gerson Júnior, que é da sociologia, caminhando para a antropologia um pouquinho aí já. E do mestrado? Tem alunos envolvidos do mestrado? Todos nós temos, um aluno do mestrado. Né? Ao menos um. Ao menos um. Então, é uma equipe que ultrapassa 20 pessoas. E quanto tempo vocês têm para percorrer essas cidades do Ceará e realizar mesmo, quer dizer, completar? Porque agora... Vocês, não sei se vocês recém começaram, se já fizeram alguma cidade antes, como... Bom, a gente tem 4 anos de pesquisa, né? Como o padre, é bom ressaltar assim, um detalhe, que são 5 eixos, mas de uma maneira didática da gente poder melhor atingir esses vestígios, essa reflexão. Mas você pode observar que, no fundo, a gente tem esse elemento comum, que é o capitalismo, principalmente o elemento de tradição cultural aí. Então, o padre, quando fala
da cultura material, ele fala do objeto de produção e consumo, de uma perspectiva econômica, mas ao mesmo tempo tem o uso costumeiro desses objetos que provocam elementos civilizadores, que a gente vai encontrar na reflexão do Júnior, no Portar-se à Mesa, né? E aí a gente vai encontrando, ou até mesmo na literatura, como ontem a gente estava discutindo com um professor aqui na cidade, o Denis, como é que determinados grupos intelectuais constroem, às vezes, romances regionalistas de característica realista, e eles trazem à tona esses costumes, esses viveres da cidade, né? Então a gente tem 4 anos de pesquisa para se desenvolver. Essa é a primeira cidade que a gente está passando das 4 previstas no interior do estado do Ceará, né? Então a gente pretende esse momento é um momento muito ainda de prospecção, de tentar perceber, de conhecer os acervos, ver a qualidade desses vestígios, desses acervos. A gente já visitou o Museu Dom José, já visitou praticamente o NEDIS, o núcleo, a gente manteve contato com o Labome, com os colegas das instituições, ou de pessoas que se envolvem e têm algo a nos falar, seja do ponto de vista escrito oficial, ou seja, de entrevistas, né? Então, são 4 anos, a gente pretende voltar, né, praticamente no último ano. É um compromisso nosso, como uma meta nossa do projeto dos 4 anos, é voltar para essas cidades, mostrar os seus resultados e tornar disponível como um documento público. Afinal de contas, é dinheiro público e a gente coloca esse conhecimento à disposição das pessoas que indiretamente, né, nos financiam, né? Sim. Não, aí no meu caso eu trabalho com o meu eixo hábitos e costumes, né? Então a tentativa é perceber usos costumeiros que existiam na cidade, até mesmo nessas ondas prováveis ou de contato da estruturação do capital em vindo na possibilidade não só do encontro, mas dos confrontos e como isso vai ser traduzido, né, nessa possibilidade. Como você tem, por exemplo, um jeito, vamos dizer assim, supondo um jeito sertanejo que se esbarra com uma tentativa de dizer que você tem que se portar à mesa assim. Então a gente vai atrás disso. E aí a gente por conta disso, a gente pensa também um pouco a questão da norma. Então aquilo é um costume, é uma convenção, ela é uma norma. Então eu tenho um bolsista que pesquisa essa parte mais normativa, né, dos códigos. Outra é como os códigos de postura também intervêm nessa cidade, né, e são coisas que a gente pretende. Eu teria montes de perguntas para fazer e uma delas seria se aqui no Ceará, especificamente sobre essas questões, vocês recebiam os manuais para jovens senhoras, né, que eram muito frequentes na Europa, principalmente no século XIX. Elas tinham manuais mesmo, os guias de como se tornar uma... Códigos de bom tom. Se isso... Já encontraram esse material aqui no Ceará? Se isso está espalhado, se não está... Ou ainda não? Eu acho que tem um objetivo... Ainda não, eu diria assim, porque... a gente nós somos de Fortaleza, né? Então a gente percebeu que de um tempo para cá há um boom na historiografia, assim, há um volume gigantesco de produção sobre a cidade de Fortaleza, né? Às vezes existem colegas que produzem e a gente quer ver esses espaços, essas práticas urbanas para além da cidade de Fortaleza. Em Fortaleza a gente encontra algumas coisas, mas assim, em Sobral estamos atrás, estamos vendo. Apesar da gente ver... Ontem, Ontem nós estávamos no NEDIS e eu não me recordo agora qual é o jornal. A Ordem. Tem um artigo, não é, na Ordem que ele fala todo do comportamento da mesa e da atitude da mulher, por exemplo, numa festa. Então a gente tem esse tipo já de vestígio material mesmo, de fonte hemerográfica, né, de fonte de jornal. Mas isso tem. A mulher, inclusive... O homem, inclusive, não podia servir o vinho. Não era recomendado que ele não servisse o vinho, por exemplo. Né? Isso fazia parte do... O comensal não deveria servir o vinho. Essas cartilhas são muito comuns, principalmente em jornais de orientação mais conservadora. E isso eram colunas diárias, né? Na cozinha, o vestir, o dormir, o acordar, o se portar em público.
Aí entra um pouco... Era isso que eu ia perguntar. Isso já vai entrando dentro do eixo, né? Do seu eixo mais específico, não é? O que é que acontece no meu eixo? Ele convence as pessoas de que tudo isso que os colegas falaram é bom. E que eixo é esse? É o da governamentalidade e controle social. A perspectiva disso, em resumo, é convencer do que isso pode beneficiar o espírito para você viver e socializar nessa nova tipo de sociabilidade que o capitalismo vai construindo. Então, o governo ele precisa intervir no aspecto de algumas políticas mais racionais, né? Ele precisa adentrar num terreno muito complexo, que são a força do patrimonialismo, né? A complexidade que é o mandonismo local. Você precisa criar esse Estado que não vai trabalhar como anteriormente com a força, mas vai trabalhar com o convencimento. E o convencimento exige inúmeras estratégias de que essa inserção é uma boa para o Ceará. Mas eu estou falando em sentido bastante resumido, mas nós vamos ver inúmeras resistências disso, mas que, de fato, o Estado vai se moldando e tentando moldar as pessoas e fazerem isso acontecer a nível de política pública. Então, de certa forma, o meu eixo faz as coisas acontecerem, né? Isso. Uma pergunta que eu teria é, de certa forma, meio capciosa, porque até que ponto uma pesquisa desse teor, né, ela pode mudar as nossas perspectivas de presente, por exemplo, né? E a nossa compreensão do passado. Como é que vocês veem isso? Assim, o quê? Não, eu ia dizer, vocês dois começaram a pegar fôlego ao mesmo tempo, você e o Eric. Pois não, então... o Eric, então. Vai, Eric. Não, eu iniciaria com aquilo que a gente está tentando ter cuidado. Combater a diabolização do capitalismo, para não ser lugar comum e a gente destruir discursivamente o capitalismo. Então, esse é um intuito que a gente tem internamente debatido bastante, tem ficado bastante prevenido em relação a isso. Acho que é uma das tarefas mais árduas, porque muitas vezes nos acusam de que nós estamos ferrenhamente defendendo o capitalismo, a expropriação, o processo de alienação do capital e trabalho. Então, a gente não está... Não é por aí a preocupação, né? Então, essa é uma tarefa hercúlea, que eu diria. Ainda assim, dentro dessa questão, quer dizer, a gente é uma das... A gente, quando eu digo o Brasil, é uma das grandes potências capitalistas do mundo, né? É uma cultura que se internalizou, né? E que houve uma construção de um discurso, né, que é herdeiro do século XIX de negatividade do capitalismo, né, e que a gente às vezes não sabe exatamente por conta das teorias da dependência, teoria do atraso, capitalismo atrasado, do subdesenvolvimento, né, a gente não entende bem como é que a gente foi construído do ponto de vista do capitalismo, que é o próprio processo de ocidentalização. A gente está vivendo um processo de ocidentalização, e se a gente é uma grande potência, é porque os padrões, não é, de cultura material, de comportamento, de sensibilidade, se aproximaram muito do padrão europeu, não é, não sendo europeu. Não é? Claro que tem essa particularidade, e a nossa preocupação é exatamente saber qual é a nossa particularidade, apesar de sermos, não é, herdeiros dessa cultura
dessa cultura capitalista. Queiramos ou não, essa cultura capitalista ela está aí presente, a gente não quer dizer que ela está lá, sobretudo uma parte da esquerda, né? Essa cultura está lá, né? E é preciso que seja estudado sem o seu lado ideológico, né? Mas no sentido mais de científico, se a gente pode dizer assim, se a gente acredita, né? No lado científico das análises, das coisas, né? Quer dizer, a nossa preocupação é com essa perspectiva, né? De entender, né? Não entender isso, porque aí a gente tem uma reflexão, né? Até Foucaultiana, né? Se o poder fosse só negação, se o poder fosse só exploração, se o poder fosse só alienação, o poder não se manteria, né, por tanto tempo, né? E é porque ele produz positividade, produz bem-estar, mesmo que relativo, apesar da concentração de renda, apesar das desigualdades, né? Mas ele produz perspectiva de vida, de bem-estar, não é? de sonho, de conhecimento, bom, enfim. Não é? Eu tenho uma pergunta que tem muito a ver com interesses da própria linha desse pequeno programa, que é a questão da criatividade, né? A produção cultural enquanto produção artística, objetivamente. E aí eu teria que perguntar de que forma é que essa produção estará ou não estará integrada nessas 5 vertentes da pesquisa e na medida em que vocês forem encontrando esses dados e essas reflexões, como é que se pretende pensá-las ou trabalhá-las? Sobre o ponto de vista da tradução cultural, ou sobre a ideia da civilização mesmo, de construção de uma civilização, aspas, né, que seria cearense ou americana, né, sul-americana, ou não, ou ela é europeia. Como é que vocês acham? É uma recepção de estéticas europeias e que são traduzidas. Esse processo, como está em pesquisa, essa tradução Sim. ainda está se traduzindo para nós, eu diria que ainda está nesse espectro de uma estética maior, tá? Comportamental, da vestimenta, nas atitudes de hábitos e costumes, porque você tem aqui um costume cearense, mas não podemos negar da inserção desse costume cearense com essa expansão do capitalismo. E aí isso atinge de forma frontal algumas conservações, mas isso implica também, paulatinamente, dizer que há rupturas. Então é um diálogo, é um processo bastante dialético nisso tudo. Então a gente está tateando nisso tudo e a suspeita é de que uma estética está surgindo daí. Então a criatividade que você se refere é uma inteligibilidade dessa população em se inserir. E a gente está falando, em certa medida, de alguns grupos populacionais. É bom que isso fique bastante claro. Né? O caso do eixo de práticas letradas é uma comunidade bastante específica. Né? Embora crie uma estética que tente ser hegemônica. Né? Isso se refere a gostos, a
há um alinhamento com determinados tipos de ideia de civilização, seja mais afrancesada, seja mais inglesa. E isso aqui vão ter adeptos mais intensos e menos intensos, né? Quando até a questão da tradução, a gente não pode, a gente fica pensando, né? Quando a gente está pensando sobre o nosso recorte, a gente está pensando no Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, segunda europeização, com vertente francesa, vertente inglesa, etc., que vão modificando. O Gilberto Freire dá vários exemplos, até mesmo da influência da cultura vitoriana na maneira de vestir das elites, né? O uso do preto, né? Lá no Sobrado de Mocambos ele está colocando, né, que tudo era preto, a carruagem era preta, a cartola era preta, o casaco era preto, a bota era preta, tudo era preto, né, por causa da cultura vitoriana, que de uma maneira ou de outra chegou no Brasil, chegou em Pernambuco e chegou aqui, porque, por exemplo, o Eduardo Campos, no Fortaleza do século XIX, ele vai mostrar as fotografias lá, as senhoras vestidas, boa parte das senhoras vestidas de escuras, né? Negras, né? Da sobriedade, do comportamento, etc, etc. Então, mas, não é? Isso é essa tentativa de alinhar, né? Mas nós somos negros, nós somos índios, etc. E sermos índios, negro, faz com que haja aproximação, mas esse contato provoca uma outra perspectiva, uma cultura bastante específica, né, que a gente está tentando ver como é que isso acontece de fato nas cidades do Ceará. Né? Queremos ou não, tem essa carga, tem também uma herança do Ceará colonial, da cultura portuguesa colonial, que muitas vezes não é tão portuguesa como Gilberto Freire coloca, né? Ela é também oriental. Né? Então, todas essas coisas assim que vão fazer. Tem a segunda europeização, mas tem a colonização que se cruza, tem a contribuição negra, tem a contribuição índia, que faz uma especificidade, mas isso não deixa de ser um processo de ocidentalização. Né? Então, a gente está tentando ver como é que isso vai acontecendo. Já me avisaram que estamos no nosso limite de tempo. Eu tenho que agradecer e acredito que nós realmente conseguimos ter uma luz sobre o que é que essa equipe pretende, está fazendo e aguardar os resultados disso daqui a 4 anos, né? Então, ou menos. Mais 4 anos, é certo, não é? Então, assim, termino por hoje agradecendo mais uma vez e fazendo uma chamada para que quem encontrar esses pesquisadores os receba e auxiliem no seu trabalho. Eu posso pedir para agradecer? Pode agradecer. Eu gostaria de agradecer durante essa estadia, a gente foi muito bem recebido pela professora Regina Reich, a gente foi muito bem recebido pelo professor Denis, pelo professor Nilson, pelo professor Luiz Carlos Augusto, pela Ilse do museu, pela Gilberto, da Casa do Capitão Mó, da Vera, do Nedis, a senhora Ana na biblioteca. Né? Então, a todos vocês, muito obrigado. Né? E vocês estão participando da nossa pesquisa também. Então, ficamos por aqui.